Olá pessoal, neste vídeo nós vamos trabalhar com a entrada de dados em Python, tá? Para ilustrar um pouquinho o que seria isso, eu vou voltar aqui nesses exemplos anteriores, né? Nesses exemplos anteriores nós trabalhamos com variáveis, porém eu inicializei elas com valores fixos, né? Aqui o A com 10, o B valendo 15, depois aqui com textos, né? E o que acontece, pessoal? Toda vez que eu rodar esse software com os valores fixos, ele vai me dar o mesmo resultado, né? Então não é um software flexível. Então a entrada de dados ela vai servir para a gente ler dados do usuário, atribuir esses dados a variáveis e aí fazer o processamento dessas variáveis e apresentar a saída. Desta forma, eu posso rodar o software de novo, ler outros dados do usuário, fazer o mesmo processamento e apresentar a saída. Então o programa fica mais flexível porque ele pode trabalhar com dados diferentes, tá? Por isso a gente vai fazer a entrada de dados, aqui no caso a gente vai usar essa função input, tá? Essa função input a gente vai trabalhar através do console, através do terminal do ambiente de desenvolvimento, tá? Vamos ver isso na prática, pessoal? Eu já separei aqui no Spider os dois exemplos que a gente vai trabalhar, né? Então vamos começar aqui com esse primeiro exemplo, ó. Então aqui, ó, nós temos aqui ó, a função input. O que ela faz, pessoal? Ela manda uma mensagem para o usuário, mas ao mesmo tempo ela fica esperando o usuário informar algum valor, tá? Vou colocar aqui para rodar para a gente ver, ó. Eu vou aqui no botão verde aqui do nosso Spider. E aí está aqui, ó, informe seu nome. Então foi a função input, ela colocou essa mensagem para o usuário aqui no console, no terminal, informe seu nome. E ela travou aqui nessa instrução. Ela não vai executar a instrução de baixo do meu software enquanto eu não digitar aqui algum valor de entrada aqui para a minha função input, tá? No momento que eu digitar aqui algum valor, por exemplo, eu digitar aqui meu nome e der o Enter, ainda não deu Enter, na hora que eu der o Enter, ele vai pegar esse valor que eu digitei, Luiz, e vai atribuir aqui para a minha variável nome, né? Vai pegar o retorno aqui do input, né, que é o nome que ela leu aqui do console, e vai atribuir aqui para a variável nome. E aí, depois que eu der um Enter, então, ela vai passar para a linha de baixo, para a instrução de baixo, né? Então, deu um Enter, atribuiu aqui o Luiz para o nome, né? Para a variável nome. E agora, ela está perguntando o meu sobrenome, né? A mensagem que foi informada aqui para mim no meu console. Mesma coisa, a instrução está travada aqui. Enquanto eu não informar algum valor e der um Enter, o meu programa não vai passar para a próxima instrução. Então agora na hora que eu der um Enter aqui em Tavares, ele vai salvar, né, atribuir aqui na variável snome, né? Perdão. Vou dar um Enter aqui, ó. Vai salvar aqui na variável snome. E agora sim ele vai fazer o restante do processamento. Então vai pegar o meu nome, que está na variável nome, né, Luiz, vai juntar aqui com o espaço, né? Já que são variáveis que estão com valores string, né, valores texto. O operador de mais aqui ele vai ser um operador de concatenação. Então, ele vai juntar Luiz com o espaço mais o sobrenome. Vai juntar com o sobrenome também. E aí, esse nome processado, né, o primeiro nome, o espaço, o sobrenome, ele vai salvar nessa variável nome completo, né, vai atribuir nessa variável nome completo e vai apresentar para mim no console usando a função print, né? O print ele vai ser sempre uma saída no console, aqui no terminal, né? Então ele vai apresentar esse nome completo, esse nome processado. Que foi o que aconteceu aqui, ó. Luiz, espaço, Tavares, né? Bom, aqui no segundo exemplo é um pouquinho diferente, porque agora nós vamos trabalhar com valores numéricos. E aí nós temos que ter um cuidado a mais. Por quê? Quando nós usamos o input, ele faz uma leitura de um valor no formato string, no formato texto, né? Então, quando eu pego aqui uma leitura direta usando o input, o valor que eu li, ele está no formato string. Então, eu não consigo, mesmo se eu digitei um valor numérico, eu não consigo fazer um cálculo, porque o programa ele enxerga esse valor numérico como sendo uma string, como sendo um texto. Então, como que a gente pode fazer? A gente pode converter, tá? Como assim? Então, primeiro leio aqui do input, né? Armazenei nas variáveis, né? Os valores. Aí eu faço uma conversão. Então, eu pego o valor que está no A, passo para essa função int, e essa função int me retorna a conversão do valor A, que estava string, para um valor inteiro. Então, o A passa a ser inteiro, né? Da mesma forma que eu passo o B, que está no formato string, e a função int vai me retornar o valor inteiro de B. Aí, dessa forma, a variável A e B ela passa a serem valores inteiros e eu consigo fazer o cálculo.
tá? Vamos ver aqui na prática. Eu vou limpar o console e eu vou rodar o meu programa, né? Então ele vai pedir aqui um primeiro valor, por exemplo, eu vou digitar 10, o segundo valor eu vou digitar 20, e aí ele conseguiu, converteu para inteiro, né? Depois que ele leu aqui os valores, armazenou nas variáveis A e B, depois ele fez a conversão, né? Int A converteu para inteiro, int B converteu para inteiro B. Então aí depois disso ele fez aqui a soma, né? A mais B deu 30, armazenou em C, né? E apresentou aqui o resultado da soma C 30, né? Então eu posso então fazer essa conversão. Da mesma forma que existe a conversão para inteiro, existe a conversão também para real, que eu poderia aqui usar o float, né? Caso o meu valor digitado tenha alguma casa decimal, né, com um ponto, tá? Mas nesse caso eu usei aqui mesmo os valores inteiros, né? Eu posso também, pessoal, ao invés de fazer, eu fiz aqui mais passo a passo para ser mais didático, né? Mas eu poderia fazer essa conversão aqui direto na hora de ler, ó. Então já pego a leitura aqui do input e já converto usando a função int. Então abre o parênteses aqui a mais no comecinho e no final, né? Então o que eu li aqui está dentro da função int, ó. Então já leio usando o input, já passa aqui dentro da função int, ela já me retorna convertido. Então eu pulo, faço tudo numa única linha, tá? Eu fiz daquela primeira forma para ficar um pouco mais didático, mas eu posso fazer então dessa forma aqui mais direta, ó. Vou rodar aqui novamente. Agora vou informar outros valores, só para a gente testar aqui o nosso programa. 15 e 10, 25, né? Então, quando a gente trabalha com número, a gente tem que ter esses cuidados, né? Poderia aqui fazer uma outra operação, por exemplo, fazer aqui uma multiplicação, né? Vou rodar aqui de novo o meu código, né? Vou digitar aqui um valor 3, 5 multiplicado, aqui, deixa eu corrigir aqui o texto, né? Valor da multiplicação. Então, 3, 5, valor da multiplicação, resultado da multiplicação 15, né? Então aqui a gente pode fazer várias operações, né? No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão das operações e precedência. Mas eu queria mesmo mostrar para vocês nesse vídeo, pessoal, a questão do input, né? Que vai ser o que a gente vai usar aí para fazer leituras do console, né? Então, quando a gente trabalhar com string, basta usar o input diretamente. Porém, quando a gente for trabalhar com valores numéricos, a gente vai usar o input, mas temos que também usar o int ou o float para fazer a conversão do valor lido para valor numérico e assim a gente conseguir processar, fazer os cálculos aí com os valores lidos a partir do console aqui do terminal. Tá ok, pessoal? Aguardo vocês aí nos próximos vídeos. Até mais.